No vídeo anterior aprendemos a determinar o preço de uma ação recorrendo ao modelo de Cash Cow mais NPVGO. Mas nós nesse vídeo vimos apenas o caso em que a empresa investia num período e depois nunca mais voltava a investir. E o que acontecia é que do período em que a empresa investia para o período seguinte, os dividendos cresciam, mas a partir daí mantinham-se constantes até ao infinito. O que vamos ver neste vídeo é como é que podemos relacionar este modelo com o modelo de dividendos crescentes que já aprendemos em vídeos anteriores. E o que acontece é que, se uma empresa adotar um rácio de retenção constante para sempre, e, ou seja, tiver a investir constantemente em projetos, vai fazer com que os seus dividendos estejam a crescer todos os períodos. Portanto, tínhamos aqui D, depois D vezes 1 mais G, depois D vezes 1 mais G ao quadrado, e assim sucessivamente até ao infinito. E nada melhor do que um exemplo para vos explicar como é que isto funciona. Portanto, temos aqui uns dados acerca de uma empresa e vamos determinar o preço da ação desta empresa. Portanto, dizem-nos que o payout ratio é de 60% para sempre, e isto implica que o rácio de retenção é de 40%, porque se o payout ratio é a parte dos lucros que a empresa paga como dividendos, o restante é a parte dos lucros que a empresa retém, ou seja, são estes 40%. Dizem-nos também que o retorno requerido pelos acionistas é de 14%, o retorno dos lucros retidos é 20% e os lucros por ação no fim do primeiro ano são 10 euros. E como nós já aprendemos há uns vídeos atrás, através destas informações podemos já retirar a taxa de crescimento dos dividendos, que vai ser igual ao rácio de retenção vezes o retorno dos lucros retidos. Portanto, retorno dos lucros retidos. E isto vai ser igual a 0,4 vezes 0,2, que é igual a 0,08. Ou seja, a nossa taxa de crescimento é 8%. E, posto isto, já conseguimos determinar o preço da ação pelo modelo dos dividendos crescentes, porque sabemos que no período 1 os lucros por ação vão ser 10 euros, mas não se esqueçam que nós descontamos os dividendos e, como a empresa paga 60% dos lucros como dividendos, temos que o dividendo no final do primeiro ano vai ser 10 vezes 0,6. E como os dividendos a partir daí crescem a uma taxa de 8%, e portanto isto vai ser simplesmente uma perpetuidade crescente, pelo que o preço da ação hoje vai ser igual a 10 vezes 0,6, que é o primeiro cash flow da nossa perpetuidade crescente, a dividir por 0,14, que é o retorno requerido pelos acionistas, logo é a taxa de desconto relevante, menos 0,08, porque é a nossa taxa de crescimento dos dividendos. E esta conta vai dar 100, e estes números foram escolhidos de propósito para que desse um número redondo. Este exemplo não é complicado, mas vai ter muitos cálculos, portanto, quanto mais redondos forem os números, melhor. Mas vamos então ver como é que podemos relacionar estes 100 euros com o modelo de Cash Cow mais NPVGO. E, da mesma maneira que, para o caso em que a empresa só investia uma vez, nós calculamos o Net Present Value desse investimento e somamos à Cash Cow para determinar o valor da ação, neste caso o que vamos fazer é calcular o NPV de todos os investimentos. Portanto, a empresa vai realizar um investimento aqui no período 1 que gera cash flows para sempre, depois vai investir outra vez no período 2 que também gera cash flows para sempre, e assim sucessivamente. E, portanto, vamos calcular o Net Present Value de cada um destes investimentos e somamos-los todos para chegarmos ao nosso NPVGO e, assim sendo, vamos começar por este investimento, ou seja, pelo projeto que a empresa inicia no período 1. E, como vimos, a empresa tem um rácio de retenção de 40% e, portanto, os lucros retidos nesse ano vai ser 0,4 vezes 10, porque não se esqueçam que os lucros no período 1 eram 10 euros, ou seja, vai reter 4 euros. Também nos dizem que todos os anos este projeto vai gerar um retorno de 20%, ou seja, todos os anos este projeto vai gerar 20% de 4 euros, que é 0,8 euros. Portanto, o que acontece é que a empresa aqui investe 4 euros e recebe para sempre,
proveniente deste investimento um cash flow de 0,8 euros. Ok. Agora, para calcular o Net Present Value deste projeto, em termos do período 1, temos que vai ser igual a menos 4 mais 0,8 a dividir por 0,14. E isto vai ser igual a 1,7143 euros. Portanto, temos que o NPV deste primeiro projeto é este valor. E já voltamos aqui para percebermos a ligação que vai ter com os NPVs dos outros projetos. Fazendo agora para o segundo período, temos que os lucros por ação no segundo período são 10,8 euros, porque não se esqueçam que já há aqui um cash flow adicional de 0,8 euros proveniente deste primeiro investimento, e do primeiro para o segundo período, como estávamos à espera e como já tínhamos determinado, os lucros e os dividendos cresceram 8%. Ou seja, o lucro no segundo período é de 10,8 euros e o rácio de retenção continua a ser 40%. Portanto, a empresa vai reter 0,4 vezes 10,8 euros. E isto aqui vai dar 4,32 euros, que é igual a 4 vezes 1,08. Ou seja, os lucros retidos cresceram 8%. O que é óbvio, porque se os lucros cresceram 8% e os lucros retidos são uma parte fixa desses lucros, é óbvio que também cresceram 8%, tal como os dividendos também cresceram 8%. E, portanto, vamos calcular o NPV deste segundo projeto avaliado no período 2, e, portanto, a empresa investiu 4,32 e vai obter todos os anos um cash flow de 0,2, que é o retorno dos lucros investidos, vezes a quantia investida, que foi 4,32. E, como é em perpetuidade, temos de dividir por 0,14. E isto dá-nos uma quantia de 1,8514 euros. E, portanto, o que nós temos até agora é, e vou fazer outra vez a barra cronológica para não nos perdermos, o que nós temos até agora é o NPV expresso em termos do período 1 do primeiro projeto, que é 1,7143. Depois temos o NPV do segundo projeto expresso também em termos do segundo ano, que é igual a 1,8514. E se fizessem o mesmo raciocínio para o terceiro período, iam chegar a um NPV de 1,9995. Mas o que acontece é que ainda não descontamos estes Net Present Values para o período 0. E, portanto, se quiséssemos calcular o NPV-GO, tínhamos que o NPV-GO ia ser igual ao NPV do primeiro projeto sobre 1 mais 0,14, não é? Portanto, estamos a descontar simplesmente para o período 0, mais o NPV do segundo ano sobre 1 mais 0,14 ao quadrado, mais o NPV do terceiro ano sobre 1 mais 0,14 ao cubo, e assim sucessivamente. Mas, como é óbvio, nós não éramos capazes de determinar os NPVs de todos os projetos para sempre. E, portanto, o que vai acontecer é que temos de descobrir um padrão entre estes números para conseguirmos simplificar esta forma. E se vocês repararem, daqui para aqui, este cash flow cresceu 8%. E de 1,8514 para 1,995, este cash flow também cresceu 8%. E, portanto, o que acontece é que os NPVs expressos em cada período estão a crescer 8% ao ano. E isto é óbvio porque os lucros crescem 8% ao ano e o retorno dos lucros retidos é sempre 20%. E, portanto, o que nós temos é estes NPVs a crescerem. Ok? E isto não é mais do que uma perpetuidade crescente. E, portanto, o que nós vamos fazer é usar este primeiro cash flow, que é o NPV expresso no primeiro período, ou seja, 1,7143, a dividir por 0,14 menos 0,08. E, portanto, esta é a fórmula da nossa perpetuidade crescente e vai ser o nosso NPV-GO. Ou seja, basicamente, isto que eu estou a escrever aqui é exatamente esta fórmula, mas como eu reconheço que os cash flows estão a crescer a uma certa taxa, posso escrevê-la nesta expressão e assim tornar possível determinar o NPV-GO desta empresa. E se fizerem esta conta, vai-vos dar 28,5717.
E portanto, como já temos o NPV-GO, falta-nos simplesmente calcular a componente cash cow. E se bem se lembram, a empresa tinha lucros de 10 euros todos os anos, caso não investisse em novos projetos. E portanto, esta componente cash cow é simplesmente igual a 10 sobre 0,14, que é igual a 71,4286. E portanto, agora, somando estas duas componentes para chegarmos ao nosso preço, temos que o preço é igual a cash cow mais NPV-GO, vai ser igual a 28,5717 mais 71,4286, e isto vai ser igual a 100. E não vai ser exatamente 100, porque eu fiz uma série de arredondamentos até chegarmos a estes valores, mas se não arredondássemos ia dar exatamente 100, tal como estávamos à espera. E portanto, a conclusão que tiramos deste vídeo é que, nos casos em que as empresas investem todos os anos e mantêm um rácio de retenção igual ao longo do tempo, o NPV-GO é dado por o NPV do primeiro período sobre R menos G, por esta razão que eu acabei de explicar, do facto de os NPVs crescerem à mesma taxa de um ano para o outro. Ao mesmo tempo que reconhecemos que o NPV1 vai ser o primeiro cash flow desta perpetuidade crescente.